Fala galerinha do canal FM Plus, FM+, The Last Class of the Project. A última aula do projeto, reta final. Havia prometido 12 aulas, mas não deu. Tive que fazer 15 aulas. É um projeto bem completinho, essa é a última dele. Gases perfeitos, que é um assunto, não é um assunto o ERG, mas começou a cair de maneira discreta, cai um diazinho aqui, cai um outro ano ali, e aí é lógico, moleque, você não pode dar mole, você não pode perder uma questão de gases perfeitos, moleque, que é questão, segura, porque só tem duas equações. Nós só temos duas equações aqui, beleza? Não vou ficar definindo para tu gás perfeito, não, que tu já estudou esse troço. A única coisa que você tem que saber de verdade é em relação às equações. Nós temos duas. Uma delas é a equação de Clapeyron, lembra? Por você nunca rezei tanto. E é só essa frase que nós temos, mais nenhuma. É por você nunca rezei tanto. Lembrando aqui, ó, legenda. P de pressão, V de volume, T de temperatura, tá vendo? T de temperatura. N é o número de mols. Isso é problema da química, basicamente. Porque o número de mols é a massa do gás sobre a massa molar. E essa massa molar você vê lá na tabela periódica. Aliás, deixa eu te dar o papo para o ERG, que bom que foi na última aula. Fica de olho na tabela periódica. Lá existem muitas informações que os caras não colocam nas questões. Então, se você ler uma questão e perceber que está faltando alguma coisa, tu já está no lucro. Se tu percebeu que está faltando alguma coisa, é porque tu entendeu a questão. E depois, percebendo que está faltando alguma coisa, vai lá na tabela periódica e procura o que está faltando. Normalmente fica lá, beleza? Essa massa molar, por exemplo, tu vai lá na tabela periódica procurar a parada do bagulho, beleza? E essa aqui é a constante universal dos gases perfeitos. Isso aqui não é problema teu. Isso aqui tem que ser dado. Dado normalmente na tabela periódica. Podem aparecer 3 valores. Não tem aparecido todos. Não tem. Tem aparecido 0,082. Que nem apareceu 0,082. Apareceu 0,08. Para facilitar os cálculos. Por que eu botei os 3 aqui? Fica ligado nas unidades. Quando aparece esse primeirinho aqui, é porque a pressão está em atm, o volume está em litros e a temperatura está em Kelvin. Pressão em atm, volume em litro, temperatura em Kelvin. Se aparecer, não acredito que apareça, mas se aparecer o segundo valor, a pressão está em milímetros de mercúrio, volume em litros, temperatura em Kelvin. Se aparecer o 8,31 Joule por mol Kelvin, eu não enxergo pressão, eu não enxergo volume. Porém, Joule é do sistema internacional. Então eu sei que a pressão tem que estar no sistema internacional. Pascal ou Newton por metro quadrado. E o volume também, para te arrebentar, moleque. O volume tem que estar em metro cúbico e a temperatura em Kelvin. Não sei se tu reparou a última coluna. A última coluna é Kelvin. Você está proibido em gases perfeitos. Você está proibido de trabalhar em Celsius. Ah, mas se ele der a temperatura em Celsius, dane-se, tem que converter. Kelvin é Celsius mais 273. Há questões de PVT Povotor, que a gente vai ver daqui a pouco, que ele dá a temperatura em Celsius, pede a outra em Celsius, but você tem que passar para Kelvin para trabalhar. E depois volta para Celsius de novo para dar a resposta, ok? Mas convenhamos, né? Converter para Kelvin é suave demais. E normalmente as temperaturas que aparecem, 27, 127, 77, tudo para rimar com 3, e aí fica suave demais. Vamos começar a resolver algumas questõezinhas usando PV igual a nRT. Essa aqui é de 2019, essa questão parece meio doidinha, mas dá para resolver, olha lá. Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características. Pressão, 1 atm. Temperatura, 300 Kelvin. Massa, 0,16. Nessas condições, o volume em mililitros ocupado pelo gás na embalagem é de quanto? Cara, repara. Deu pressão, deu temperatura, deu e pede volume. É por você nunca rezei tanto. Mas está faltando o rezei. Ele não deu rezei. Adivinha onde eu vou?
tabela periódica. Vou lá na tabela periódica, símbolo, constante universal dos gases, 0,08. Aproveita que você está na tabela periódica e já olha a massa molar do argônio. A massa molar do argônio, que é o gás ideal em questão, vai valer 40 gramas por mol, beleza? 40 gramas por mol, já fui lá na tabela periódica e peguei a massa molar do argônio. E aí, com essas informações, eu posso usar o por você. Eu nunca rezei tanto. PVNRT. A pressão, volume eu quero. Número de mols, vou abrir como massa sobre massa molar. Vou ter que dar mais um passo na minha vida. RT. Tem problema não. Vamos lá. 1V massa 0,16. Eu vou escrever 0,16 como sendo 16, 10 a menos 2. É só para fazer conta mesmo, tá? Você não é obrigado a fazer isso não. 16, 10 a menos 2. Sabe por quê? Porque a massa molar vale 40, lembra do MM? É 40 gramas por mol. E eu vou transformar 40 em 4 vezes 10 elevado a 1. Aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a 1. Sabe por quê? Porque 16 é múltiplo de 4, dá para simplificar. O R foi dado na tabela periódica 0,08, que é, na verdade, 8 vezes 10 a menos 2. 8 vezes 10 a menos 2. Temperatura 300. 300, eu vou colocar 3, 10 ao quadrado. Repito, você não é obrigado a trabalhar igual a mim não, tá? Você pode fazer do seu jeito. Eu só quero facilitar minhas contas. 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Muda a cor da tinta e passa o rodo em geral. Geral. Toma. Toma. Aqui, ó. 16 com 4. 4. Vai ficar V é igual 4 vezes 10 a menos 2 vezes 8 vezes 3. Ou, se você preferir, V é igual 4 vezes 8, 32, vezes 3, 96, vezes 10 elevado a menos 2. Faltou o 10 elevado a 1 aqui embaixo, tá vendo? Quase que eu errei. Tá vendo? Então, fazendo a continha, eu vou descobrir que esse volume V, ele é igual. Deixa minha caneta atualizar. Ele é igual a 96 vezes 10 elevado. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 2, menos 1, menos 3. Ou seja, esse volume ele é de 96 mililitros. 96 mililitros, qual é a resposta? Cadê? 96, letra A, de amor. Já é? Tudo bem? Tranquilo? Não foi a mais tranquila off-world. Não foi a mais tranquila do mundo. Mas nada assim que não se possa resolver. Certa feita, uma aluna minha me ensinou a descobrir de que se trata a questão. Se é de PV igual a NRT ou se é de PVT Povotó. E ela falou assim, Manu, eu decorei que quando ele dá ou 2 volumes, ou 2 temperaturas, ou 2 blá blá blá, PVT Povotó. Mas quando ele dá um só de cada um, uma pressão, um volume, uma temperatura, é de PV igual a NRT. E eu gostei disso, tá? Eu gostei desse macete. Eu li a questão aqui e percebi, tem só uma pressão, um volume, uma temperatura. Moleque, PV igual a NRT. Sem dúvida. Análise de equação. Fábio Costa adoraria resolver essa questão. Segundo exame de 2018. Fala o seguinte. 4 balões esféricos são preenchidos isotermicamente, não sei o que é isso, com igual número de mols de um gás ideal. Mentira, sei sim. Iso é igual. Térmico é temperatura. Isso aqui é temperatura constante. Temperatura igual para todo mundo. Temperatura constante. Temperatura igual para todo mundo. A temperatura do gás é a mesma nos balões, que apresentam as seguintes medidas de raio. Esse R aqui, do é a constante universal dos gases. Não é. Esse R aqui é o raio do balão. O balão provavelmente é esférico. Provavelmente não, ele falou. Então, esse R é o raio do balão. 4 balões, R sobre 2. A pressão do gás é maior no balão de número. Por que eu falei que Fábio Costa adoraria isso aqui? Pelo seguinte, ele quer julgar a pressão.
e a pressão tem que ser maior. Que eu tenho uma relação com tamanho, portanto eu tenho uma relação com volume. Não entendi. Caramba, raio da bola. O raio da bola me remete ao tamanho dela, ao volume dela. E aí eu te pergunto, pressão e volume são diretamente ou inversamente proporcionais? Se por você eu nunca rezei tanto, P é nRT sobre V. Moleque, você está procurando a pressão maior. A pressão maior você vai encontrar no volume menor. Fábio Costa gosta disso, Fábio Costa gosta disso. De grandezas diretamente, inversamente proporcionais. Isso cai muito também no Enem. Tá? Então fica atento porque pressão e volume são inversamente proporcionais. Pô, moleque, tu pega uma bexiga de aniversário, comprime ela, aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Diminui, não é isso? Então nesse caso você está procurando a maior pressão no menor volume. Isso é raio sobre 2. Isso é 0,5 raio. Isso é 2 raios. Isso aqui, 2 terços, 0,67 raios. O menorzinho de todos é o 2, é marcar e partir para o abraço, como dizia Rui Alves Gomes de Sá. Segue o baile, vambora! UERJ 2016. Para descrever o comportamento de gases ideais em função do volume V, da pressão P e da temperatura T, podem ser utilizadas as equações. Equação de Clapeyron, por você nunca rezei tanto, ele dá a legenda, número de mols. E aqui, equação de Boltzmann. Blood of Jesus has the power. Sangue de Jesus tem poder. Boltzmann. Nunca estudei Boltzmann. PV. Ué, PV. Nzão. Ué, Nzinho. K, sei lá. T aqui, comum T. Em que N é o número de moléculas e K é a constante de Boltzmann. De acordo com essas equações, a razão R/K é aproximadamente igual a quanto? Será que ele deu alguma informação aqui? Deixa eu ver. Deu. Tabela periódica, periodic table, olha lá. Tabela periódica. Constantes físicas e químicas, aceleração da gravidez, constante de Avogadro, Avogadro. Que isso? What is it? Isso aqui me dá o número de partículas que eu tenho a cada mol. Hã? Isso aqui me dá o número de partículas que eu tenho a cada mol. Se eu tiver, por exemplo, 1 mol de ácido sulfúrico de H2SO4, H2SO4, moleque, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse ácido, ok? Então, esse número de Avogadro é o número de partículas existentes em 1 mol. Beleza, vamos lá, segue o baile. Ele quer a razão R sobre K. Agora vem cá. Pô, tu tem PV de um lado, PV do outro. Não custa igualar as equações, né? Vamos igualar? Igualando, como diz Fábio Costa. Igualando as equações. PV, que é nRT, é igual a PV, que é Nzão KT. Ah, dá pra cortar o K, dá pra cortar aqui. Cortei. NR é igual a Nzão K. Ele quer que apareça a razão R sobre K. R sobre K. R sobre K, tá vendo? Então, eu vou fazer um little voodoo. R tá aqui, eu vou mandar o K para lá. Então vai ficar R sobre K. Nzinho tá aqui, eu vou passar para lá. R sobre K é igual a Nzão sobre Nzinho. Calma aí. N é o número de mols. N é o número de moléculas. Vamos lá. Quando o número de mols for 1, quando eu tiver 1 mol, o número de moléculas é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, vamos lá. De novo, R sobre K. Quando eu tiver 1 mol, o número de partículas é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, a razão R sobre K é 6, 10 elevado a 23. Tá aqui, ó. 6, 10 elevado a 23. Aí tu fala assim, não, mano, não, tapelou. Por que tu pegou 1 mol? Por que você não pegou 2? Porque se eu pegasse um N igual a 2 mols, eu teria o Nzão igual a 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, não ia mudar nada na minha vida. O 2 ia cortar, o 3 ia cortar, o 4 ia cortar. Então eu peguei um, que é o mais suave, é o mais light. Segue o baile. Transformações gasosas. O que é uma transformação gasosa ou uma evolução gasosa? Presta atenção. Tu tem as variáveis de estado do gás. Pressão, volume, temperatura.
Se alguma coisa mudar, o gás evoluiu. Hã? Se alguma coisa mudar, ou pressão, ou volume, ou temperatura, o gás evoluiu. Não, mas mudar o número de mols, aí é vazamento. Tá? Transformação, você preserva o número de mols e, nesse caso, muda ou pressão, ou volume, ou temperatura. Aqui, eu estou pegando o gás num recipiente, no estado 1, estado termodinâmico 1, e levando todo ele para o estado termodinâmico 2. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo ele foi. Aqui não tem perda. Aqui é sem perda. Se for sem perda, esse gás eu digo que, mudando pressão, ou volume, ou temperatura, ou todo mundo, eu sofro uma evolução ou transformação gasosa. E como é que eu relaciono os dois estados de equilíbrio? Eu relaciono com PVT Povotor. P0, V0 sobre T0 é igual a P1, V1 sobre T1. Não demonstrá-la ei. Moleque, o R de amanhã. Não demonstrá-la ei. É PVT Povotor. Sempre que a minha aluna disser, ó, deu 2 pressões, ó, deu 2 volumes, ó, deu 2 temperaturas. Cara, é PVT Povotor. Se liga, temperatura tem que ser em Kelvin. Tem que ser em Kelvin. Se não dá uma zebra, tu erra a questão de bobeira, tá? Vamos aplicar isso na UERJ de 2015, questão 43. Acho que a segunda é que isso. Uma questão até razoável, olha lá. Um mergulhador precisa encher seu tanque de mergulho, cuja capacidade é de tantos metros cúbicos. Há uma pressão de 140 atm sob temperatura constante. Ô glória, temperatura constante. O volume de ar em metro cúbico necessário para essa operação, a pressão de 1 atm, olha lá, aluna, pressão 140 atm, pressão 1 atm, 140 atm, 1 atm. Duas pressões, PVT, Povotor. É só você organizar quem é o estado 1, quem é o estado 2. Mandar um PVT Povotor. E cortar aquelas grandezas que permanecem constantes. Porque aqui a temperatura é constante. Não entendi, tio. Repete. Eu não. Olha só. Estado 1, estado 2. No estado 1, o volume V1 é de 1,42 vezes 10 elevado a menos 2 metro cúbico. E a pressão P1 é de 140 atm. O volume 2 é o que ele quer saber e a pressão 2 tem que ser de 1 atm. E a temperatura? A temperatura T1 é igual à temperatura T2. Na hora que eu largar PVT igual a pó, vó, tó, a temperatura vai rodar. Aqui, ó, temperatura, rodou. A pressão 1 é 140, o volume 1 é 1,42, vezes 10 a menos 2, a pressão 2 é 1 e o volume 2 é o que eu quero. Como faz essa conta? Olha só, vou transformar 140 em 1,4. 1,4, 10 elevado ao quadrado, vezes 1,42 vezes 10 a menos 2. Isso é igual ao volume V2. Toma. 10 ao quadrado com 10 a menos 2. Um abraço. Fica 1,4 vezes 1,42, que é o volume V2. 14 vezes 14, 196. Então esse volume 2, aproximadamente 196, vírgula. É isso mesmo que você viu. Vou conferir aqui para tu, só para dar cravadinho, ó. 1,4 vezes 1,42. 1,90. Mas daria certo, sabe por quê? Olha lá, na múltipla escolha. Cadê? Ah, tá aqui. 2, aproximadamente 2. Letra C. Não fala mais nisso. Letra C. 1,96 metro cúbico aproximadamente. Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo. O negócio é acertar a questão aqui por valores aproximados. Chá é... Segue o baile, tá acabando. Cuidado. Warne, cuidado, aviso, cuidado, caveira. Moleque. Não tem aparecido, mas você tem que decorar as transformações gasosas particulares. Como assim? Quando alguém permanece constante. Não entendi. Evolução gasosa não é quando muda alguma coisa? Beleza. Eu posso mudar todo mundo. Posso mudar 2. E manter um constante. Se eu mantiver a pressão constante, a transformação é chamada de isobárica. Então, cuidado. Pressão constante isobárica. Isso pode aparecer em gráfico. Quer comprar um BenTV? Eu pego e levo na tua casa. Esse BenTV está me atrapalhando. Parou. Isso pode aparecer na forma de gráfico. Como assim? Pode aparecer um gráfico molinho de ler.
Pressão-volume, que é o mais classicão. Pressão, volume... Ah, para! A pressão está claramente constante aqui, ó. Isso é uma transformação isobárica. Pode ser que apareça disfarçado. Você não consiga enxergar ali pressão. Mas olha a malandragem. Volume, temperatura. Volume, temperatura. Moleque, a equação é pressão, volume, T. Isso é uma reta. Isso é uma equação de primeiro grau. Para que essa equação, que contempla uma, duas, três variáveis, se tornar uma equação de primeiro grau, alguém tem que se manter constante. É a temperatura? Não, a temperatura está aumentando. É o volume? Não, o volume está aumentando. Então, quem está constante é a pressão. E é assim, ai meu Deus, o gráfico é volume e temperatura, eu não estou enxergando a pressão. É porque ela é constante, nem é retinha. Isso aqui teria que, se todo mundo variasse aqui, teria que ser um gráfico em 3D, R3, e nós não temos, nós temos R2, uma reta. É sinal que a pressão é constante. Segue o baile. Transformação isovolumétrica, volumétrica, volume constante. Só que, como todo mundo quer te prejudicar, essa transformação vai ser chamada também de isométrica e é, na pior das hipóteses, isocórica. Então, isométrica, isovolumétrica ou isocórica, volume constante. Volume constante. Cara, tá na cara que o volume é constante. Pressão, volume. O volume não muda, não muda. A pressão aumenta, mas o volume não muda. É constante, é isocórico. Ah, mas e se eu não estiver enxergando isso? E se eu tiver um gráfico pressão, temperatura? O que a gente combinou? Apareceu o volume? Não. É uma reta? É. Tá em 3D? Não, não tá em 3D. Pô, então o volume é constante, cara. Volume constante. Então trata-se de uma transformação a volume constante. Beleza. E a Deleste transformação é isotérmica, que nós já vimos hoje, temperatura constante. Isso aqui eu não vou ficar falando de aspecto matemático não, tá? É mole de decorar essa paradinha, porque ela é diferentona. Ela é uma... tá? Não é uma reta. Isso aqui é uma chamada hipérbole. Caramba, eu sou um exagero de conhecimento. Exagero, hipérbole. Hipérbole, tá? Hipérbole equilátera. Detalhes aqui. Quando a transformação é isotérmica, você vai perceber que o produto pressão-volume é constante. Hã? O produto pressão-volume é constante. Por quê? Ó, PV, nRT, não é isso? Se a temperatura é constante, o R é constante e o número de mols é constante, moleque, o produto PV é constante. Deixa eu ver se bate mesmo. PV, 2 vezes 2, 4. PV, 1 vezes 4, 4. PV, 0,5 vezes 8, 4. O produto pressão-volume é constante, ok? Isso é legal não só aqui na transformação isotérmica. Isso é legal para tu ficar esperto numa transformação dita cíclica. Não vou traduzir para você o que é a transformação cíclica. Não vou. É um ciclo. O gás sai de A, e volta para o ar. Faz um ciclo. Repare, é muito comum as questões pedirem assim, qual a maior temperatura? Qual a menor temperatura? Moleque, a temperatura fica à mercê do produto pressão-volume. A temperatura está diretamente ligada ao produto pressão-volume. Quanto maior a temperatura, maior o produto PV. Quanto maior o produto PV, maior a temperatura. Então, por exemplo, no ponto B, 15 vezes 2. 15 vezes 2, 30. Esse é o produto pressão-volume. Em C, 15 vezes 6. 15 vezes 6, 90. Ponto D, 5 vezes 6. PV é igual a 30 again. E no ponto A, 5 vezes 2, o produto PV é 10. Cadê a menor temperatura? A temperatura em A vale 10? Ela é proporcional a 10. Então, a menor temperatura é a de A. Seguido de quem? Seguido de B, que é igual a D. 30, 30. Seguido de quem? Seguido de C. Nesse caso, a temperatura em C é a maior zona de todas. Inclusive, se tu tá reparando que ali B
e D apresentam pressões, errei, temperaturas iguais, é porque existiria uma hipérbole aqui, passando pelos dois pontos, me dando aqui uma isoterma, que eu esqueci de falar no gráfico anterior. Existiria uma isoterma passando pelos dois pontos, contemplando os dois pontos, porque as temperaturas são iguais, beleza? Fico por aqui, me segue no canal para ficar legal, ativa o sininho. Beijo, tchau!